Nenhuma dúvida? Eu. Pergunte. O retículo endoplasmático liso produz ribossomos que serão exportados ou que serão consumidos pelas Os retículos endoplasmáticos lisos não têm ribossomos, eles produzem lipídios. E o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, ele tem ribossomos na sua estrutura. E esses ribossomos produzem proteínas que vão ser lançadas para fora da célula. Então, quem produz proteínas são os ribossomos. Ou os ribossomos estão livres e produzem proteínas que vão ficar presas dentro da célula, ou ele vai estar associado ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso. Esses ribossomos que estão associados ao retículo endoplasmático vão produzir proteínas que vão ser secretadas, vão ser mandadas para fora da célula. Ok? Mais alguma dúvida? O complexo Golgi faz o que mesmo? Ele vai armazenar secreções, armazenar substâncias que futuramente vão ser lançadas para fora da célula, certo? Perfeito. Depois do ribossomos, retículos endoplasmáticos, complexos Golgi, vamos conhecer a mitocôndria. A mitocôndria ela é bastante famosa, né? A pessoa fala mais dela. Qual que é a função da mitocôndria? Produzir energia. Isso, muito bem. A mitocôndria realiza um processo muito importante que é chamado de respiração celular. E esse processo de respiração celular tem como objetivo produzir ATP, que é uma molécula chamada adenosina trifosfato, que é uma molécula que a gente chama de molécula de energia. É a utilização desse ATP pelas células, que as células conseguem energia para realizar suas atividades, tá? Então, a mitocôndria faz o que a gente chama de respiração celular. Curiosidade. A mitocôndria tem mais ou menos o tamanho de uma célula procarionte. Ou seja, cabe uma mitocôndria na célula procarionte? Não. Não cabe. A célula procarionte vai ter mitocôndria? Não. A célula procarionte só vai ter o ribossomo, que alguém já tinha me falado que as duas têm, tá? Então, o ribossomo estará presente na célula procarionte, porque o ribossomo é bem pequenininho. O ribossomo não é responsável pela síntese de proteínas, certo? Então, as bactérias são capazes de realizar a síntese de proteínas. Muitos antibióticos que a gente toma, que a gente consome, têm como alvo os ribossomos. Porque quando os antibióticos se ligam aos ribossomos, eles impedem a síntese de proteínas. E como as proteínas são muito importantes para as células acabam morrendo ou diminuindo muito o seu metabolismo por conta de não conseguir produzir proteínas. Agora, mais uma curiosidade é o seguinte, vocês devem estar se perguntando o seguinte: tudo bem, se eu tomo antibiótico para bloquear o ribossomo, por que eu consigo bloquear o ribossomo da bactéria e não bloqueio o meu ribossomo? Por que eu mato a bactéria e não me mato? Porque embora os ribossomos, ambos, sejam formados por RNA e por proteínas, os RNAs são diferentes e as proteínas também são diferentes. Por isso, os antibióticos só se ligam em proteínas do ribossomo procarionte. Aí acaba não ligando nas proteínas do ribossomo eucarionte. Por isso que muitos antibióticos agem nos ribossomos. Até aqui tá claro? Certo? Ok? Bom, quem mais está faltando? Está faltando o lisossomos. Começou a ficar bagunçado, né? Ribossomos, lisossomos, daqui a pouco vai vir os peroxissomos. Quem são os lisossomos? Exato, eles fazem digestão de substâncias que entram na célula. Qualquer substância, seja uma célula que capturou, né, um alimento no ambiente, esse alimento vai ser digerido pelos
Lisossomos. Os lisossomos contêm enzimas. As enzimas são um grupo de proteínas que realizam uma reação. E muitas delas fazem reação de quebra, para quebrar substâncias, certo? Então, os lisossomos têm essas enzimas que ajudam a quebrar substâncias. Podem ser substâncias que ele vai usar como nutrientes, podem ser substâncias que são tóxicas, né? Ou uma coisa estranha que entrou e ele não reconhece, então ele vai destruir. Então, o objetivo do lisossomo é digerir substâncias. Também uma coisa muito legal é que quando a célula tem algum problema, às vezes ela teve uma mutação no material genético, ela está com alguma falha, ela pode acabar estourando os seus lisossomos e esses lisossomos podem digerir a própria célula, num processo que chama autofagia. Isso é interessante porque se a célula está errada, ela pode se destruir, tá certo? Só não pode acontecer isso de forma contínua, a célula tem outro mecanismo para fazer a sua autodestruição, porque esses lisossomos destroem essa célula, mas também pode começar a destruir outras células. Então não é interessante que o lisossomo faça esse processo de autofagia. Existe um outro sistema, também que a gente vai ver mais para frente, que é a apoptose. Aí é quando tem uma falha muito grande na célula, a célula se programa para morrer. Porque se ela está com muita falha, ela precisa ser destruída, não pode levar essas informações adiante. Ok? Falta ainda os peroxissomos. Os peroxissomos não são muito famosos, não. Alguém aqui nunca ouviu falar de peroxissomo? Então, eles não são muito comuns, às vezes eles não acabam não sendo citados. Eles também são bolinhas. E eles costumam, conforme a gente vai produzindo energia, a célula vai produzindo energia, acaba tendo a produção de uma substância que é a água oxigenada. O nome da água oxigenada é peróxido de hidrogênio, que ela é H2O2. Esse H2O2 é tóxico para a célula, não é interessante, ele vai reagir com outras estruturas da célula, pode destruir membranas, por exemplo, se ele reagir com a membrana da célula, se reagir com o material genético, ele pode destruir a membrana celular, destruir o material genético, então ele não é interessante. Uma função importante dos peroxissomos é justamente destruir essa água oxigenada, de forma que eu consiga eliminar essa substância que pode causar danos à minha célula. Então, o peroxissomo tem como objetivo diminuir a quantidade de peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, H2O2, que tem na célula, evitando então que esse peróxido de hidrogênio, essa molécula, cause algum dano na célula. Tá certo? Beleza até aqui? Essas são as principais organelas. Por que a procarionte não tem nada disso? Primeiro porque a procarionte é muito pequenininha, certo? Então fisicamente não cabe um complexo golgiense, um retículo endoplasmático ali, tá? E além disso, ela não sofreu os processos de dobras na membrana, né? Um processo que a gente chama de invaginação, que é quando a membrana começa a se dobrar, a membrana plasmática se dobra para dentro, formando estruturas membranosas que foram os fenômenos que geraram as organelas ao longo dos milhões de anos em que a célula passou aí evoluindo. Tá certo? Tudo bem até aqui? Só para não dizer que as procariontes não são nada, são, né, as piores células, não tem graça nenhuma, um cuidado muito, muito grande que vocês devem ter, principalmente se vocês tiverem que fazer questões dissertativas. Cuidado! Célula procarionte não é menos evoluída que a célula eucarionte. Vocês podem dizer que a procarionte é mais simples, menos complexa, com uma estrutura mais simples, mas não pode falar que ela é menos evoluída. O conceito de evolução se dá quando as células, os indivíduos passam por pressões, por situações que prejudicam esses organismos e mesmo assim eles conseguem sofrer modificações que permitem a sobrevivência deles, certo? Então eles conseguem sofrer mutações que vão gerando indivíduos capazes de sobreviver a essas situações adversas. Células procariontes e células eucariontes
foram formadas há bilhões de anos atrás. E as duas estão vivas até agora. Então, elas passaram por situações bem complexas, seleções muito bem elaboradas. Então, as duas são evoluídas dentro das características de cada um. Mas eu posso provar isso para vocês. Uma característica que a célula procarionte tem é uma parede celular. Só que cuidado, tá? A célula eucarionte animal não tem parede celular, mas a célula eucarionte tem uma parede celular de celulose e a célula eucarionte fúngica tem uma parede celular de quitina. Então, parede celular não é exclusiva de célula procarionte, tá? Aqui a célula eucarionte animal não tem parede celular. Vegetal e fúngica tem. Protozoário é considerado, de certa forma, animais primitivos, bem simples, também não tem parede celular, mas vegetal e fúngico tem, tá? A parede celular da bactéria serve, então, para auxiliar, né, para proteção. Aqui sim eu posso usar o termo proteção, porque a parede celular é mais grossa, a parede celular é mais resistente e serve para evitar ação dos raios ultravioletas em cima da célula, serve para proteger contra impactos, né, contra choques mecânicos. Pensem que a bactéria fica solta no ambiente, então ela está sujeita a atrito, a calor, a frio, a ácido, a tudo que vocês imaginarem. Ela está sujeita a todas essas ações do ambiente. Então a parede celular serve como proteção. Mas o mais legal mesmo da célula procarionte é um material genético um pouquinho diferente. Além do DNA genômico, que a gente chama, né, que é o material genético principal dela, que traz as características principais dela, a célula procarionte pode ter outros pequenos DNAs circulares, que recebem o nome de... Alguém já ouviu falar deles? Não? Oi? Isso! DNA plasmidial, ou também conhecido como plasmídios. O que é legal desse DNA plasmidial, destes plasmídios, certo? Eles são material genético, então eles são, né, uma sequência de DNA que codificam substâncias relacionadas à resistência da bactéria. Então, o material genético principal, o DNA genômico, ele traz as características da célula, né? Como vai ser a membrana, como vai ser a parede, quais substâncias ele vai produzir. Já os plasmídios, eles trazem informações para produzir substâncias que protegem eles contra antibióticos, contra uma substância que pode ser nociva a eles. Então, os plasmídios são chamados de DNA de resistência. Por que isso? Quando a bactéria tem resistência a um determinado antibiótico e esse antibiótico entra na célula bacteriana, esses plasmídios são ativados e eles começam a produzir uma substância que vai quebrar esse antibiótico, modificar esse antibiótico ou até mesmo expulsar esse antibiótico para fora da célula, de forma que ele não vai surtir efeito na célula. Então, olha que interessante, uma célula tão simples com um mecanismo de resistência tão sofisticado, certo? Por isso que a gente não pode falar que a célula bacteriana é menos evoluída. Ela é mais simples, mas ela também está evoluída de acordo com a nossa linha temporal aqui. Tá certo até aqui? Só para a gente fechar um pouquinho o raciocínio aqui de composição de células, independente se a célula é procarionte ou se a célula é eucarionte, ela é constituída e ela precisa de alguns componentes para formá-las, né? Então, elas vão ser formadas por diferentes tipos de moléculas. Moléculas orgânicas e moléculas inorgânicas. Falem para mim duas moléculas ou substâncias inorgânicas que compõem todas as células. Duas. Qual
a substância que está mais presente em todas as células? Ser vivo. Água. Todas as células são formadas por cerca de aproximadamente 80% de água. Vamos ter células que vão ter 90%, vamos ter células que vão ter 60% de água. Em média, elas são formadas por 80% de água. A água é uma substância, uma molécula inorgânica que forma as células. O que mais? Qual mais? Inorgânico. Importante para o funcionamento, se eu não tiver, não consigo funcionar direito. ATP. ATP é orgânico e não. Carbono. Fósforo. Fósforo é o quê? Fósforo, magnésio, manganês, ferro. Sais. Sais minerais. Então, sais minerais e água são moléculas inorgânicas que compõem todas as células, certo? Exemplos importantes. Cálcio. A gente precisa consumir o cálcio. E isso para formar os nossos ossos. Mas não só. O cálcio é importante para a contração muscular também. A gente precisa ter uma certa quantidade de cálcio no plasma que chama calcemia, que é uma quantidade de cálcio que a gente tem que ter no plasma. Se a gente não tem essa calcemia, se a gente não consome cálcio, a gente não consegue manter essa calcemia. E aí, da onde a gente tira esse cálcio? Dos ossos. Dos ossos. A gente tira do osso e aí eu vou degradar o meu osso para ter o cálcio no sangue. Agora, se eu me alimento de cálcio, eu vou ter o cálcio no meu plasma e aí eu não vou precisar desfazer meus ossos para isso. Tá certo? Lembrando que eu só consigo absorver cálcio se eu tiver vitamina D, tá? Vitamina D é essencial para a absorção eficiente do cálcio, ok? Ferro. Para que a gente tem ferro? Na hemoglobina. Qual é a função da hemoglobina? Exatamente. Então, o ferro fica associado a uma proteína chamada hemoglobina. Existem milhões de hemoglobinas dentro da célula vermelha, da hemácia, que é a célula vermelha do sangue. Esse ferro é quem se liga ao oxigênio. Então, eu tenho lá a hemoglobina, pensa que eu sou hemoglobina, na pontinha da hemoglobina tem um ferro e aqui se liga o oxigênio. Quando o oxigênio se liga, a hemoglobina que está dentro da célula vermelha, né, da hemácia, vai sendo conduzida pelo sangue e vai levando esse oxigênio para os tecidos. Então, os sais minerais são extremamente importantes para diferentes funções do nosso corpo. Agora, eu quero que vocês falem para mim moléculas orgânicas que compõem todas as células. Tem duas estrelas na lousa. Proteínas, lipídios, mais 3 eu preciso. Plasma. Oi? Plasma. Não. Proteína, lipídio. Nossa principal fonte de energia é? ATP. Fonte de energia que eu vou usar para produzir ATP. Carboidrato. Glicose, carboidrato. Então você já falou para mim. Carboidrato, lipídio, proteína, glicose entra como carboidrato. Ácidos nucleicos que formam material genético, né? Ácidos nucleicos que são DNA e RNA. E falta uma reguladora também, bem importante. Amido. Isso é carboidrato. Vitaminas. Então, de novo, entre as orgânicas a gente tem carboidrato, lipídio, proteína, ácidos nucleicos e vitaminas. Esses componentes estão presentes em todas as células. Vamos ter células com mais proteínas, outras com menos proteínas, umas com mais lipídios, outras com menos, mas esses são os componentes presentes em todas as nossas células, todas as células dos seres vivos. Dúvidas até aqui? Se eu for descrever a célula procarionte, ao invés de falar que eu tenho material genético disperso no citoplasma, eu posso falar que ela contém um nucleóide? Nucleóide pode. Não pode dizer que ela tem um núcleo disperso, porque ela não tem núcleo. Ela tem um nucleóide, hoje usa-se o termo nucleóide, porque o nucleóide não dá um sentido de ser um núcleo, e sabe-se que o material genético não está solto de qualquer jeito. Ele tem um lugar determinado onde ele fica.
Então, nucleóide pode usar. O que não pode usar é que ela tem um núcleo disperso, que às vezes a gente aprende assim, não pode. Ela tem um material genético disperso ou um nucleóide, ok? Mais alguma dúvida? Não? Então, por hoje, terminamos pontualmente até, né? Pessoal, façam os exercícios. Como eu falei para vocês, nem todos os exercícios vocês vão conseguir fazer agora. Esse do cálcio, tem um de cálcio, de vitamina D, que eu dei justamente esse exemplo, porque vai ter ali, mas para vocês darem uma forçadinha ali na pesquisa de vocês, na cabecinha de vocês. Vai ter o mesmo, fala sobre células do tecido ósseo. Então, os exercícios não estão muito fáceis. Por isso, venham nos plantões, tá? De quarta-feira. Estou aqui para tirar dúvidas de vocês. Tá certo? Acho que só, então.